Shalom Vrachá, paz e bênção a todos. Né? Eu tenho que passar, desejar um bom dia a todos. Fazia um tempo que eu não tinha feito live no YouTube, mas devido a vários fatores, a falta de tempo, né? Agora eu estou de férias, agora dá para fazer uma live. No cenário tá por melhor não, mas espero que todos estejam bem. E só para desejar a todos uma Shavuot, uma boa semana. Estamos começando já início de já final de semana, né? E falar um pouco sobre os acontecimentos que têm acontecido em Israel, terra dos meus ancestrais, e devido a várias frontes que Israel tem passado, Hamas, Hezbollah, Houthis, agora recentemente com o Irã, né? E eu vim aqui me posicionar em relação a isso, né? Sei que a população de Gaza sofre muito com Hamas e Israel, desde 7 de outubro de 2023, aquele acontecimento trágico que acabou na morte de 1.200 civis e também os sequestrados, né, os 250 e pouco por aí. Então, devido a esses acontecimentos, Israel teve que entrar na guerra, né, para defender a população israelense. E como a gente viu nos canais, na mídia, sempre os antissemitas e antisionistas contra Israel, né? É uma guerra que Israel não queria ter entrado. Israel entrou porque, como eu acabei de falar, foi atacado e eles atacaram civis inocentes e esses civis foram mortos, sequestrados, muitas mulheres foram estupradas, crianças foram decapitadas, pessoas queimadas vivas, desde o 7 de outubro. Só que, infelizmente, muitas das notícias que chegam para cá, do Brasil, elas não são verídicas, né? Claro que muitas das vezes não pode mostrar aquilo que aconteceu, né? Os direitos autorais, vários fatores. Mas muitas das vezes a mídia ela não passa uma notícia, né? Como todos sabem, Israel não queria ter entrado nessa guerra, mas todas as guerras que Israel entrou foi para sobrevivência, porque o Hamas, o Houthis, o Hezbollah, o próprio regime do Ayatollah, ele sempre falou de boca aberta. Lá no meu grupo de Israel, de notícias de Israel, eu sempre posto notícias, eu sempre postei, sempre falei, a guerra contra o Irã vai chegar uma hora que vai ser iminente, vai ter que acontecer. Por quê? Porque o regime iraniano, ele prega o fim do Estado de Israel, né? Então, hoje, tanto o Irã como as suas milícias, que eles chamam de resistências, eles pregam de boca aberta o fim de Israel, como como o próprio Khamenei fala, ele nos discursos de ódio que ele prega, ele fala morte à América e morte a Israel, né? Então o regime iraniano, ele sempre, principalmente com esse regime
atual, que é os Ayatollah, regime que prega o fim de Israel e o ódio aos judeus. Né? A própria comunidade judaica no Irã, ela não pode sair do Irã. Né? São proibidos de sair. Então, o regime hoje que controla o Irã, que são radicais islâmicos a extremo, que a própria população iraniana ela sofre na mão do regime iraniano. Eles sempre pregaram isso. E, de boca aberta, o Khamenei sempre falou que iria fazer armas nucleares e iria jogar contra Israel. Israel não teve a opção. Se eu sei que o inimigo ele planeja futuramente me atacar com armas nucleares, o que é que eu vou fazer? Eu vou antecipar e vou atacar para que eles não façam armas nucleares. Pessoal, eu sei que muitos defendem a causa palestina e eu respeito. Só que se as pessoas querem um país chamado Palestina, Israel, eles têm que ter, no mínimo, consciência disso. É, respeitar o direito de Israel existir. Se querem que esteja dois estados, no mínimo tem que ter, Israel tem que ter o direito de existir, de autodeterminação. Isso é o significado do sionismo. Que muitos pregam aí afora que o sionismo é isso, que o sionismo é aquilo, mas nada a ver. O sionismo é a autodeterminação do povo judeu de ter a sua terra em Israel. Só que muitos aí fora pregam um sionismo como se fosse algo que o sionismo é isso, que o sionismo é aquilo, mas na verdade o sionismo é a existência do povo judeu, a autodeterminação do povo judeu na terra, nossos ancestrais. Que pá aqui, que eu carrego na cabeça, representa os meus ancestrais, aqueles que vieram fugidos de Inquisição, de Holocausto e outras coisas que chegaram no Brasil. A história do Brasil, o povo judeu, é muito antiga, desde, a, a, desde os primeiros portugueses que chegaram aqui, que alguns eram de origem judaica. Então, o nosso país, pessoal, ele tem uma influência judaica antiga. Eu, como descendente de judeus sefarditas, eu carrego isso dentro de mim. Então, voltando à conclusão de Israel, Irã e os grupos terroristas que o Irã financia. Então, o, o, o Irã, ele hoje é o principal inimigo de Israel. Assim como o Houthis do Iêmen, o Hezbollah do Líbano, a Jihad Islâmica que controla a Cisjordânia, que a gente chama de Judéia e Samaria, e o Hamas em Gaza, fora outros grupos que atacaram Israel no 7 de outubro, que não foi só o Hamas. Então, a gente, pessoal, Israel, ele tem o direito de existir. É só isso que nós queremos. A gente tem o nosso direito de existir, assim como o povo palestino quer ter o seu direito de existir, mas se quer, teria que ter alguém ali como representante, mas que não fosse radical a ponto de querer destruir e assassinar judeus, como aconteceu no 7 de outubro. Então, Israel, ele foi como que obrigado a entrar na guerra. Ele não quis entrar na guerra porque a gente tem nosso direito de nos defender. É isso que o povo judeu quer. O povo judeu quer ter o direito de existir na terra dos nossos ancestrais. Então, quando houve o ataque do 7 de outubro,
que aconteceu tudo que aconteceu, como os 1.200 pessoas assassinadas, que eram civis inocentes. Aí muitos aí que são pró-palestinos, que dizem, mas o Hamas é um grupo de resistência. Não é grupo de resistência. O Hamas é um grupo terrorista, covarde, assassino que matou civis inocentes. E eles não entraram em Israel para atacar soldados. Eles entraram em Israel para assassinar o máximo de pessoas que eles pudessem pela frente. Então, esse negócio de que o Hamas é um grupo de resistência, é um grupo político, é mentira. Israel deixou Gaza em 2005, 2006, nessa faixa etária. O Hamas assumiu o controle no ano seguinte. E daí não saiu mais. Não teve mais eleições em Israel, não teve mais nada. E eles controlaram Gaza a mão de ferro, e as minorias, como os homossexuais, os cristãos e outras pessoas que foram obrigadas a se converter. Os que não se converteram foram lançados de prédio, foram arrastados de moto. Então, o grupo terrorista Hamas, ele não é grupo de resistência, ele não é grupo político, ele é um grupo terrorista, assim como o Houthis, como o Hezbollah, assim como a Jihad Islâmica e outros grupos de minorias aí, assim como a Al-Qaeda e outros grupos. O próprio regime iraniano, que financiou o Hezbollah, o Hamas e outros grupos, isso já são anos. Os túneis que foram descobertos em Gaza, que os terroristas usaram para fugir, foram financiados pelo o dinheiro da ONU em Gaza, entre outras coisas. Então, eu vim aqui mais para falar sobre esse tema, que é muito importante, que muitas pessoas infelizmente não sabem, mas que um de lado, outro de outro, falam que, não, porque o Hamas é um grupo de resistência, que eu ouvi falar no podcast um dia desse, e eu fiquei triste porque o Hamas, lá no código deles, eles pregam o fim de Israel. E pregar o fim de Israel quer dizer o quê? Que nem um judeu, nem um israelense, nem um árabe que vive hoje em Israel, eles têm o direito de existir. Né? Isso não é resistência, pessoal. Isso é extermínio ao povo judeu. Quando você prega no fim do povo judeu na terra de Israel, você é antissemita. Porque o povo judeu tem o direito de existir na terra de Israel. Aí, uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho muito hipócrita, muitas das vezes, a atual esquerda, que defende as minorias, as causas pobres, eles dizem assim, porque, porque isso, porque aquilo, mas hoje Israel tem a comunidade LGBT, que Israel tem lá em Tel Aviv, que tem a maior passeata gay e outras coisas. É o único país do Oriente Médio, pessoal, para vocês que não sabem, que é democrático, aonde tem parlamentares muçulmanos, aonde tem passeata gay, onde tem. E você não vai ver isso em nenhum país árabe, nenhum país árabe controlado por ditaduras, ou países que são controlados pela Sharia, pela lei islâmica. Você não vai ver isso em nenhum outro país. Só em Israel, onde os homossexuais, onde tem
muçulmano no parlamentar, né? E é o único país do Oriente Médio isso. Só que a esquerda, nossa esquerda hoje brasileira, ela não entende isso. Ela muitas das vezes defende coisas que eles mesmos não entendem, que nem muitas pessoas de etnias diferentes, religiões diferentes no nosso país, eles não entendem isso. Eles não entendem que Israel é uma democracia, assim como o Brasil, assim como assim como a Argentina. A Venezuela, infelizmente, hoje não é. Hoje a Venezuela é controlada por uma ditadura, né? Esse, esse cara aí que controla Maduro, que nossa esquerda brasileira muitas das vezes apoia esse tipo de regime, esse tipo de ditadura, como esse BRICS aí que aconteceu no Rio de Janeiro esses dias, no dia 6. Como que você convida um país que as próprias mulheres no Irã, a comunidade homossexuais, muitos ali foram assassinados em praças públicas no Irã. As mulheres não têm o direito de estudar, não têm o direito porque a Sharia não permite. E aí é isso que eu reforço, porque eu acho hipocrisia da parte da esquerda. Se a esquerda tanto apoia a minoria, a causas indefesas, como as mulheres, como os homossexuais, por que não condena o regime do Irã, do Ayatollah? Que as mulheres não têm o direito de ter as mesmas coisas que os homens têm, querem estudar, que se tornarem, serem jornalistas, ou vice-versa. Tem que ser por coisa que eles permitem lá. Então, aqui eu vim mais para esclarecer um pouco sobre esse tema que muitos infelizmente não conhecem. E eu cada dia mais eu vou estudando geopolítica para poder saber mais sobre o assunto. Então, pessoal do YouTube e que vão ver esse vídeo, estudem mais sobre o Oriente Médio, aprendam mais sobre essa questão Israel-Palestina. Israel tem um direito de existir, assim como o povo é, palestino tem o direito de existir, assim como outros povos têm o direito de existir. Mas eu acho hipocrisia da parte dos nossos políticos, representantes do povo, como o nosso atual presidente, a forma que acusa Israel por se defender. Israel nunca queria ter entrado numa guerra. Se não tivesse acontecido o 7 de outubro, Israel não teria entrado em Gaza. Israel entrou em Gaza porque chegou um ponto que Israel tinha que dizer assim, tinha que pegar os sequestrados que o Hamas pegou e tinha que, de uma forma ou outra, acabar com esses grupos terroristas ou enfraquecer os grupos terroristas que querem o fim de Israel. Então, esse negócio do Hamas ser um grupo de resistência, isso é mentira. É um grupo terrorista, covarde, que assassinou 1.200 pessoas, sequestrou mais de 250 pessoas e ainda tem mais de 50 sequestrados em Israel, em Gaza. Então, Israel, ele luta para sobreviver na terra de nossos ancestrais, aonde muitos na diáspora, como no ano 68 da Era Comum, muitos foram dispersados. No caso dos meus ancestrais, os ancestrais de vários outros judeus do Brasil, foram dispersados pelo mundo afora. E depois que aconteceu os pogroms, o Holocausto, mas isso, as comunidades judaicas ainda já viviam em Israel, mesmo depois da diáspora, mas muitos judeus permaneceram em Israel. Então, a nossa identidade de Israel é ancestral, é milenar. Então, o direito de Israel existir
tanto para judeu, como para árabe, como para cristão, como para qualquer cidadão israelense que tem o direito de viver em Israel, temos o direito de existir. É, grupos terroristas como Hamas, como Hezbollah, Jihad Islâmico, Houthis e outros que pregam o fim de Israel, eles não têm objetivo de dialogar com Israel. É que eu falei anteriormente. Tem que ter um governo que esteja em diálogo com Israel sobre essa questão Israel-Palestina, para futuramente, quem sabe, ter dois estados. Mas como que você vai dialogar com alguém que quer o extermínio do seu povo? Então, não tem como Israel hoje ter um diálogo com grupos que querem o seu extermínio, que muitas pessoas no Brasil não entendem. Israel não tem como dialogar com grupos que querem o seu extermínio. Só que muitas pessoas acham que é Israel que não quer. Mas tantas vezes Israel quis, até mesmo quando na fundação do Estado de Israel, em 47, e aí houve a Guerra da Independência no ano seguinte, que todos os países árabes se juntaram contra Israel, Líbano, Egito, Síria, a própria Jordânia e outros países vizinhos, Iraque, para exterminar Israel. Mas graças ao Eterno, graças a Hashem, não aconteceu isso. Então, pessoal, a história de Israel, as guerras que Israel teve, a Guerra dos 6 Dias contra o Líbano, foi justamente para a sobrevivência do Estado de Israel. Se Israel não guerreasse nas guerras, não teria sobrevivido, não estaria hoje existindo. Ah, mas e por que Israel atacou o Irã? Porque o Irã, ele estava, eles estavam refinando urânio para armas nucleares. Israel teve que intervir. Por quê? Porque o regime do Ayatollah sempre pregou o fim do Estado de Israel. Agora eu pergunto a vocês, imagina um regime islâmico radical que quer o fim do Estado de Israel com armas nucleares. Ah, mas eles não atacariam, porque claro que eles usariam milícias como Hezbollah, Houthi, Jihad Islâmica e grupos terroristas para atacar Israel, ou até mesmo pelos mísseis balísticos que tem o Irã. Os mísseis balísticos que o Irã tem hoje são extremamente perigosos. A gente viu nos acontecimentos agora recentes que matou acho que mais de 30 pessoas em Israel, 24 por aí mais ou menos. Quando atacou hospitais, atacou escolas, atacou Tel Aviv, Jerusalém. Então, os mísseis balísticos eles são de longo alcance. De Israel para o Irã são mais de 2.000 quilômetros. Agora, um míssil gigantesco que foi lançado do Irã, ele veio em direção para Israel. Eles não estavam nem aí. Israel ele teve ataque cirúrgico. Ele atacou refinarias de usinas nucleares. Não atacou civis. Israel atacou as refinarias de nucleares. Para que o Irã não possa futuramente refinar armas nucleares para atacar Israel. Então foi por isso que Israel atacou o Irã. Porque para que o Irã futuramente não tenha armas nucleares e lance contra Israel. Então muitas pessoas que não entendem sobre isso falam coisas que não tem nada a ver, mas Israel está lutando pela sua sobrevivência. São milhares de anos de perseguição. Quando muitos judeus que foram perseguidos na Europa oriental e ocidental, Alemanha, Polônia,
Lituânia, entre outros países, França, que migraram para Israel, foi porque houve o desejo do retorno à terra de nossos ancestrais. Foi por isso que Israel, muitos judeus que viviam na diáspora, retornaram para Israel, sendo que Israel já tinha comunidade judaica, porque não foi de 1947, muito antes, muito antes, o povo judeu vive em Eretz Israel há mais de 2000 anos. Então, quando Israel resolveu atacar o Irã, foi justamente para evitar que no futuro o regime iraniano tivesse armas nucleares e lançasse contra Israel, ou usariam esses grupos terroristas, como o próprio Hezbollah, que teve do, o braço do regime iraniano. Inclusive o Hezbollah, ele foi um dos principais responsável pelo ataque à AMIA, que quem não sabe foi lá em Buenos Aires, na década de 90. E o objetivo do Hezbollah é justamente o que o Hamas teve, assim como o próprio Houthi, que é financiado pelo regime iraniano, tem o objetivo de atacar Israel, entendeu? Então, pessoal, eu vim só para poder dar um pouco de resumo para vocês que estão vendo no YouTube essa live e vão ver ainda mais, para que vocês possam entender sobre um assunto que, infelizmente, os nossos representantes, como o atual presidente, não entendem. E ele critica Israel, só critica Israel. Mas ele não menciona o que o Hamas fez, ele não fala que o grupo terrorista atacou Israel, teve a covardia de sequestrar mais de 250 civis, que tem 50 hoje ainda em Gaza. Se o atual presidente quer que Israel pare a guerra, por que não manda o grupo terrorista Hamas devolver os reféns e se render? Mas não, só quer atacar Israel porque Israel faz isso, porque Israel faz aquilo, mas esquece que Israel entrou nessa guerra para proteger sua população. Porque esses grupos aí, eles não entraram em Israel com flores, não. Eles entraram em Israel atacando e matando civis inocentes, que nosso atual presidente não fala. Aí criticar Israel, não é que eu esteja... Pessoal, entenda uma coisa. Pode criticar o governo de Israel, pode falar. Entendeu? Mas uma coisa que eu não entendo. É um direito seu. Pode criticar o governo de Israel, pode criticar Netanyahu. Só que uma coisa que eu não consigo entender é o seguinte, que infelizmente as pessoas elas criticam Israel, mas esses grupos terroristas eles não mencionam como nosso atual presidente. Israel está defendendo contra um grupo terrorista que quer o fim do Estado de Israel, não quer dialogar com Israel. O grupo terrorista Hamas ele não quer dialogar com Israel. Tantas vezes cessar fogo, aí passa um tempo, 2, 3, 5 anos, eles voltam a atacar Israel de novo. Aí tem um cessar-fogo, volta a atacar Israel de novo. Então, o pessoal, Israel, ele tem o direito de existir, assim como o povo palestino tem o direito de existir. Mas enquanto existir grupos terroristas como o Hamas, como o Hezbollah e outros grupos aí, nunca o Oriente Médio vai ter paz. Então, eu peço a todos que puderem, compartilhem esse vídeo para outras pessoas se conscientizar, para mostrar às pessoas que Israel tem um direito de existir, assim como o povo palestino também tem um direito de existir.
Desde já eu deixo um grande abraço forte a todos, uma boa semana, Shavuot Tov, e um grande abraço. Até mais.